Ele se referia ao pai, ao próprio pai dele mesmo. E aí eu relembrei não, né, passei isso para Deus é o nosso pai, Deus é o nosso piloto da nossa vida. Porque quando fala em confiança no futuro, quando fala de futuro, a gente tem muito medo, né, tá muito alencado, assim, ao oposto de medo do que vai acontecer. Medo se vai dar certo, medo se aquelas metas, aqueles planos, ainda mais agora com o ano novo que vai se entrar, com medo de tudo, né, porque a gente às vezes se confia ali, tá dando certo, a gente faz nossos planejamentos, continua indo tudo ok no planejamento, mas é quando algo acontece, uma turbulênciazinha, um negocinho que acontece, alguém que fala alguma coisa, a gente começa a ficar com medo, a gente começa a duvidar daquilo que Deus tem pra gente, a gente começa a duvidar daquilo plano que Deus tem pra gente, aí o medo começa a gente não tomar conta, começa a tomar, sabe, a gente não prestar atenção, o medo começa a tomar conta assim, do nosso coração, começa a fazer com que a gente saia do propósito, que a gente começa a colocar as emoções em primeiro lugar, sentimentalismo, e aí começa vários sentimentos, várias sensações de aquilo que Deus ele não quer para a vida da gente, né? Tanto que ele quer o contrário, que a gente confie nele, que a gente aprenda, né, a confiar, ser dependente, acreditar primeiramente que Deus tem um plano para nossa vida, né? Que ele é o autor das coisas, que ele é o piloto da nossa vida, que ele está no controle. Então não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado. E aí me veio a história de três mulheres, né, que falava sobre essa questão do futuro. Estava tudo certo, estava tudo ok. E tá num livro, né, de Ruth, do capítulo 1, versículos 1 ao 9, tá? E aí eu vou ler e depois eu vou explicando, né, fazendo um contexto geral, só para vocês entenderem melhor, tá? E vamos lá. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com sua mulher e os seus dois filhos morar por algum tempo num país chamado Moab. O nome desse homem era Elimeleque e o da sua mulher Noemi. Os dois filhos se chamavam Malom e Quilom. Essa família era Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com dois filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilom também morreram e Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Um dia, Noemi, que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dado-lhe boas colheitas, então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para ajudar, mas no caminho Noemi disse às noras: Voltem para casa e fiquem com as suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como foram bons para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo, porém elas começaram a chorar alto. E aí eu vou começar, né, a falar o que Deus ele acabou pedindo, né, ministrando no meu coração para falar com vocês. Noemi, como a gente pôde perceber, ela primeiramente, né, passou por uma luta, acredito, no país dela, e aí ela tinha uma vida estabilizada, né, de mais da dificuldade, ela tinha um marido, ela, enfim, né, tinha 2 filhos, ela sabia com quem podia confiar, com quem, né, estaria ali. E aí, aconteceu toda essa agonia no país, e aí depois o marido dela morreu, então imagino que foi uma perca, assim, enorme, ela se desestabilizou, ela, por certas vezes, acredito que teve medo do futuro, né, medo do que ia acontecer, porque ela sozinha, com 2 filhos, e aí acredito que deve ter tido um tempo, né, para ela se restabelecer novamente, para ela olhar, né, novamente, botar os eixos. E aí quando ela pensou que estava tudo ok, que estava tudo bem, estava indo conforme que ela tinha sonhado, os filhos delas crescidos, casados, já há alguns anos, tudo estabilizado, e aí, do nada, vem mais outra surpresa para a vida dela, né, que os filhos dela também faleceram. Além do marido, os 2 filhos faleceram. Então eu acredito que ela já tinha tudo certinho, ela tinha tudo um plano, já estava tranquila, já tinha se restabelecido, né, depois da morte do marido, e aí os filhos dela também morreram, então eu acredito que ela ficou perdida, ela ficou
estressada, ela ficou sem saber o que fazer, ela ficou, sabe, incomodada verdadeiramente com toda essa situação. E aí, eh, tanto que ela mandou as noras embora, ela não quis saber, porque ela não sabia como ia enfrentar, não sabia como ia viver, não sabia o que ia viver. Ela começou a ter medo. Na verdade, ela começou, eu creio, né, que ela começou muito a deixar que o medo tomasse conta do coração dela. E aí começou a viver cheia de incertezas, cheia de dúvidas, cheia de medos, de inseguranças. E aí aconteceu de ela querer, enfim, né, botar os pés pelas mãos, querer ir embora, querer fazer coisas que não estavam assim no plano de Deus. E aí, ela se esqueceu do seguinte, né, que Deus, por toda a trajetória de vida, né, que ela uma mulher que tinha muita fé em Deus e muita mensagem, com ela, ela tinha esquecido por esse momento, se apegou às circunstâncias ali naquele momento, os olhos delas viam, e esqueceu, acredito eu, por algum momento, que Deus é o dono do futuro, né, dono do nosso futuro, dono do futuro dela. Então ela, por alguma razão, ela começou a acreditar mais naquilo que estava vendo, no sentimentalismo, nas emoções ali que estava acontecendo naquele momento. Parou de perguntar para Deus como o que ia fazer. Perguntou de perguntar a Deus qual direcionamento ela deveria fazer primeiro, ter calma, sabe, ter paciência, procurar entender primeiro, sabe, o que Deus queria para a vida dela, apesar de toda aquela turbulência que estava acontecendo, porque Deus, ele é o dono do nosso futuro e ele é digno, né, de toda a confiança. Deus é digno de a gente falar, de perguntar, porque ele sabe o que ele é o piloto da nossa vida, ele é o piloto das nossas ações, do nosso, enfim, do nosso trabalho, da nossa família, de tudo, de tudo, de tudo. Deus, ele sabe muito, muito o que faz, né? E ainda mais que ele já viu o futuro lá na frente. E o futuro é lugar e não é tempo, não é passagem. Deus já sabe como a gente vai estar. E aí acontece o seguinte, né, também, porque eu acredito que tem essas frustrações, porque muitas das vezes também a gente chega para Deus em vez de perguntar logo assim no início, quando acontece algo inesperado, a gente pergunta para Deus depois que a gente mete os pés pelas mãos, depois que a gente faz coisas que não consultou a Deus primeiro, aí quando vai falar para Deus, fala de decepções, fala de decepções com pessoas, de das nossas inseguranças, de algo errado que deu, depois que eu já fiz aquilo tudo, e vai procurar socorro a Deus, e vai, sabe, vai toda triste, vai com frustração, porque, enfim, né, porque realmente eu acredito que é difícil, né, mas se a gente tivesse evitado algumas coisas, tivesse orado, tivesse pregado, tivesse parado com calma para pensar até falar: "Não, primeiro é Deus, sempre". Então faz o quê? Vamos orar, perguntar a Deus o que fazer, para não a gente, né, não fazer coisas para demorar mais o nosso destino, o nosso plano, porque se Deus ele promete, ele cumpre, né. Acontece que a depender das nossas escolhas, vai ficando um pouco mais demorado, vai ficando mais curto, vai ficando um pouco mais então, quando a gente confia em Deus, quando a gente está ali, quando a gente entrega para as mãos dele, quando a gente confia, quando a gente ora, Deus ele vai nos direcionando, vai abrindo o caminho, vai mostrando realmente o que fazer. E aí acredito que ela inverteu isso, né? Ela começou a confiar muito, apesar de ela ser uma mulher de fé, mas ela, por algum momento, ela viu seus filhos, seus maridos, assim, naquela situação, e estava desesperada, porque, enfim, né, estava com as noras, e como é que é ficar, né, enfim. E aí ela acabou fazendo isso, mantendo o pés pelas mãos, e aí, aconteceu tudo isso, quando foi falar para Deus já tinha acontecido, já estava, né, com aquela decepção, aquelas mágoas, aquelas, enfim, né, aquelas frustrações mesmo que a gente acaba de quando a gente toma a nossa, como fala, as rédeas, né, o nosso pensamento, o nosso eu, e aí acontece, só que Deus, ele nunca falha. Deus nunca falha, mesmo quando principalmente o não de Deus. Principalmente quando Deus, pelo menos naquele momento, diz não para aquilo, diz não para aquela porta que a gente acha que é perfeita, que é a oportunidade que a gente pensa que é legal. Aí quando Deus fecha a porta, aí a gente, poxa, mas parecia ser tão bom, parecia ser tão legal. Aí a gente quer tanto assistir naquilo, tanto que a gente vai tentar pular até a janela. Não sei se, enfim, né? Um exemplo assim, né? A gente fica tentando insistir de todo jeito, de toda maneira. Quando Deus fala não, a gente sabe que não é para fazer. Mas a gente, nossa lista subconsciente fica tentando se sabotar. Falar, não, acho que Deus se enganou, não, eu acho que eu fiz errado. Mas a gente, no fundo, a gente já sabe que não é talvez aquele momento. A gente já sabe que não é para fazer daquela forma com que a gente estava esperando.
A gente sabe que não é para ir por aquele caminho que parece ser bonitinho, que parece legal, principalmente quando as coisas não estão fluindo como a gente gostaria, é hora de a gente parar, pensar, falar com Deus ali naquele momento, perguntar para ele se realmente é isso que ele quer para nossa vida, né? Principalmente se ele fecha uma porta quando está fluindo e assim do nada, né, entre aspas, do nada. Aí fecha a porta, a gente fica ali insistindo, insistindo, fica batendo, buzinando, aí vê uma janelinha, uma brechinha, pula, não interessa a altura, sabe? Ou seja, eu quero dizer com isso, né? A gente tem que estar em não entender, sabe? A gente não quer entender o que Deus está falando para a gente. Não quer dizer, não quer entender, a gente não quer aceitar. A gente não quer aceitar aquilo que Deus ele está falando para a gente, ele está direcionando. Se fechou, ok. Quer dizer, claro, ok, que a gente é humano, né? A gente é carne, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar confuso, a gente vai ficar com o pensamento, né, tudo embaraçado. Mas aí é um momento crucial para a gente perguntar para Deus, a gente parar, para a gente pensar, sabe? E não ser assim como Noemi, ficar agoniada e mandar todo mundo embora e começar a ter começar a ter um caminho, né, que não era para ela ter seguido desde o início, né? Que Deus deu direção, eu acredito. E, e ela estava colocando tudo ao contrário, né? Por conta de umas circunstâncias que ela se apegou. E é isso. A gente tem que confiar sempre em Deus, principalmente quando a gente não sabe do que está acontecendo. Eu acho que principalmente tem que colocar mais ainda a confiança quando está tudo embaraçado, a gente não está entendendo o que está acontecendo. Porque Deus ele tem um plano para nossa vida, né? Deus ele sabe o nosso destino. Ele nunca falha. Ele sabe o que está acontecendo, né? E aí, confiança em Deus tem que ser inabalável, né? Por toda circunstância que tem que ter, por tudo que, enfim, né? Por tudo que acontece. A gente nunca, nunca deve colocar ele por último, tentar fazer o que a gente acha, ou tentar fazer o que alguém disse, por meio talvez de magoar, e você sabe que não era para fazer, e aí fica ali insistindo naquele erro, naquela coisa, porque Deus ele já te falou, já deu direcionamento, ele sabe o que tem para você, sabe? Ele já te viu lá no futuro, ele já sabe o que tem para você lá na frente. Então a gente deve confiar, sabe, naquilo que Deus ele nos entrega, no que está presente, sabe? Ainda que a gente não entenda, que a gente, sabe, quando sai dos nossos eixos, assim, aí que é o momento de se apegar ainda mais a Deus e não esperar passar por tudo, ficar frustrado, ficar agoniado, ficar, sabe, enfim, decepcionado, ficar, aí começa a dar lugar à ansiedade, começa a dar lugar à depressão, porque a gente começa a se entregar para o sentimento, né? Claro que tem várias circunstâncias, mas eu acredito que, digamos que mais da metade da maioria, a gente começa a se apegar naqueles sentimentos, naquela, né, naquele porquê, a gente olha para o lado, olha para o outro, e aí a gente esquece de colocar Deus assim na frente. Entende que nós somos humanos, somos carne, a gente às vezes é imediato. E é isso. E Deus ele já falou também uma palavra. Eu disse só para Jean passar rapidinho, que eu vou falar só que ele sabe isso que é em Jeremias, né? E ele já falou isso, né, para a gente, está lá escrito, está na Bíblia, que está em Jeremias 29:11, que ele conhece os pensamentos que tem para nós, né? Ou seja, só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, é rapidinho, gente. Acho que... Ah, tá. Não, é só porque a ordem, porque depois eu vou falar rapidinho já para poder elencar. Porque é isso, né, só para não perder a linha aqui de raciocínio, é porque Deus ele tem um plano para a gente, né, então se ele está fazendo isso, essas coisas estão permitindo, principalmente quando a gente chorou, entregou, está ali, Deus confirmou no nosso coração, sabe, ele sabe os pensamentos, ele sabe o futuro, ele está lá, sabe, ele nunca falha, Deus é pai, ele é o piloto, ele é o controle, Deus é rei, imagina, né. E aí ele falou também que a gente ia passar por momentos difíceis, mas ele nunca disse que iria nos abandonar. Tanto que também para deixar, né, provado isso que ele falou literalmente na Bíblia, está aqui em Isaías 43, versículo 2. Quando atravessar pelas águas profundas, ou seja, ele não falou que você não vai passar. Ele não disse que você não terá, sabe, momentos de aflição, de turbulência. Pelo contrário, ele falou, ele disse, quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Então, ele já disse para a gente, mais uma vez, para a gente acalmar o nosso coração, tranquilizar a nossa mente, que Deus ele nunca vai nos abandonar, principalmente quando a gente estiver nas águas profundas, lá pensa que vai se afogar, não tem jeito, não tem nenhum salva-vidas. Deus ele vai estar lá, ele vai dar um jeito de poder
saída lá, vai talvez trazer uma onda assim, que vai te levar para a beira da praia, que vai, ou então no fogo, vai vir, sei lá, do nada uma chuva muito forte que vai queimar, mesmo que você não veja bombeiro, não tenha telefone para ligar para ninguém. Ele prometeu, sabe? Ele falou, você vai passar, você não vai de livrar dessa turbulência. Tanto que ele falou primeiro, vocês tereis aflições, né? E tereis aflições, acho que não tem. Não. Ah, sim, ok, também. João 16,6, porque foi uma versão nova, né? Aí, por isso eu digo que, para estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Ou seja, mais uma vez, Deus falou. Não disse que ia ser tudo um mar de rosas, principalmente quando começarmos a nossa caminhada, a decisão de seguir com Ele, né? Ele falou, a gente vai passar, ele já estava nos preparando, ele já estava nos avisando, nos alertando, para você ver o quanto Deus é cuidadoso, o quanto Deus ele é, sabe, ele é espetacular mesmo, porque ele já até nos avisa que a gente vai passar por tempestade, a gente vai passar por provação, a gente vai passar por deserto, mas ele também nos prometeu que ele vai estar com a gente, ele não vai nos abandonar, ele está lá, ele é fiel, ele não muda, ele é imutável, a palavra dele é viva, sabe, não é vai e volta vazia, não, tem flecha de direcionamento, tem, sabe, é, tem amor ali por Deus, pelo cuidado, tem amor, tem tudo na nossa vida. Então, eu já coloquei aqui para ficar provado mais uma vez que Deus ele não nos abandona, né? Ele está ali com a gente, mas enfim, né? Confusões, assim, confusões no sentido de turbulências, de provações, do que a gente não entende, por que está acontecendo isso, porque estava tudo bem, estava tudo legal, estava fluindo, mas do nada acontece reviravolta, a gente não entende. Ali, se você entregou para as mãos de Deus, no ângulo das suas orações, é Deus movendo, né? Como até acho que já, não sei se foi, talvez acho que foi eu mesma, eu te falei, acho que sobre o silêncio de Deus. Deus, às vezes, ali, ele não te avisou, mas você orou, e Deus não esquece a nossa oração. Então, chegou o tempo, porque a gente também quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito. E não é assim quando a gente entrega para Deus, é no tempo dele, quando ele sabe que é o tempo correto para a gente, quando ele sabe que a gente está pronto, que a gente está preparado para vivenciar aquela nova etapa da nossa vida. Então, a gente, primordialmente, sabe, tem que confiar em Deus, sempre tem que, é como se fosse fechar o olho e dar a mão assim, vai, pai, e eu não sei o que está acontecendo, não sei para onde eu estou indo, mas eu sei que o Senhor vai me deixar tranquilo, vai me deixar segura, sei que vai vir tempestade, vai vir chuva, vai vir tudo, mas estamos juntos, sei que você está comigo, sabe? Eu não vou me apegar ao momento ali que é, assim, que é normal, eu digo, porque a gente sente mesmo, a gente raiva por algum momento, a gente frustração, a gente fica magoado, a gente não entende, que não sei o quê, sabe? A gente vai, mas a gente faz o quê? Para, olha, vamos, pai, eu sei que meu futuro está em tuas mãos, eu sei que isso não é, sabe, um futuro de desgraça, de dor, de amar, não, pelo contrário, você prometeu, sabe, que você vai passar para a gente, futuro de paz, começa a falar, né, os frutos, né, do Espírito Santo, o Senhor é paz, o Senhor é amor, o Senhor vem para nos dar esperança, um futuro, começa realmente a declarar, né? E aí vem também Provérbios 3, 5, 6, capítulo 3, versículo 5, 6, né? A gente tem que confiar no Senhor de todo o nosso coração e não se apoiar na nossa própria inteligência, né? A gente lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Então, é justamente sobre isso que eu estava falando, né? Até sobre fechar os olhos, a gente ir e como se não estivesse vendo nada, como se cego assim espiritualmente, sem entender o que está acontecendo. Mas quando a gente confia em Deus, é isso, a gente se lançar, a gente ir, falar quando, sabe, quando tá, sabe, quando tá as coisas assim, a gente tem que sempre se lembrar, né? Porque eu coloquei três coisinhas assim, só itens, só que eu não coloquei aí, mas eu vou falar rapidinho. É uma coisa, né? Quando o medo vier, porque sempre vai vir o medo, principalmente o medo começa a vir, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Por mais que a gente tenha planos, a gente fica no e se der certo? Poxa, e se der errado? E se não acontecer desse jeito, como eu estou pensando, como eu estou planejando? E se algo não for certinho, o que é que eu vou fazer? Como é que vai ser? Aí que a gente tem que se lembrar, Deus está no controle da nossa vida, que Deus ele é o nosso piloto, sabe? Quando a gente entender isso, que Deus, sabe, a gente é o nosso Pai, ele está ali, sabe? Muitas coisas acho que já vai amenizar, só a gente pensar desse jeito, né, nessa possibilidade. A segunda coisinha aqui, né, que eu elenquei assim, né, é, eu pensei que a gente tem que também ter, é conhecer Deus, né? A gente tem que conhecer Deus, mesmo sem conhecer o futuro, porque, primeiro, Deus ele já sabe o nosso futuro, ele já sabe o que está lá na frente, ele já sabe o que a gente vai enfrentar, o que a gente vai conquistar, o que a gente sabe
A gente pensa: "Poxa, só está ali focada em uma bênção, numa vitória", mas Deus já deve ter umas 10 mais para você lhe entregar na frente, ou seja, só Ele sabe o seu futuro, só Ele sabe o que tem para você. Então a gente primeiro precisa conhecer a Deus, ou seja, se apegar a Ele, o que é que Deus sabe e fez, o que Deus faz. Dali entender, conhecer Deus, sabe, se apegar a Ele, ficar, sabe, cada vez mais ali, focar a nossa mente nele, focar o nossa, sabe, nosso coração, nosso intelecto, tudo assim, primeiramente em Deus. E quando chegar esse medo, já lembra, não, Deus está comigo, Deus é o meu piloto, Deus está no controle. E aí a gente vem, quero conhecer Deus, quero ver, vamos lá, ver o que Deus tem para mim, vamos lá ler a Bíblia, pegar a palavra. Não dá para ler um capítulo, lê um versículo, então ouve, bota um louvor e ali começa a adorar, é como do nada você vai sentir já se movida ali por Deus, já vai estar do nada orando, já vai estar, Deus já vai estar te entregando uma palavra, um direcionamento, uma visão, um jeito, vai botar no seu coração para fazer de uma forma até diferente daquela que você planejou, mas que no final é o destino, né, no caso. Porque vão acontecer, né, como Deus ele falou. As turbulências exatamente, amiga. Isso mesmo. Vamos viver um dia de cada vez confiando em Deus, porque como fala, né, a gente não sabe o dia do amanhã, por mais planos que a gente tenha feito, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora exatamente. Né, claro, né, enfim, normalmente assim. Mas só Deus realmente, literalmente 100% sabe das coisas que vai acontecer. Porque eu, assim, até observo, né, que às vezes é mais fácil, até pessoas assim, confiam em muita coisa do que a gente fala, e conselho talvez de alguém, né, que ancião, né, que seja mais velho, que tenha passado por experiência, às vezes é mais fácil a gente acreditar e ir ali no que alguém ouviu, né, por aquela coisa de se apegar ao que os olhos veem, sabe, deixar a fé de lado, começar a acreditar naquilo que viu, até em horóscopos, aí muita gente se apega a horóscopos, aí vai confia, ai, tal, mês tal, fulano é assim, aí começa a se basear no que horóscopo, acho que é assim que fala, horóscopo diz. E aí começa a ler ali, ai, fulano nasceu nisso, naquilo, tal, eu sou assim, sou assado. A gente está repreendida, a gente é de Deus, sabe? Eu respeito, mas assim, né, a gente sabe, né, o nosso caminho, assim, a nossa verdade. Mas eu quero dizer com isso é que muitas vezes é muito mais fácil a gente, né, a gente, no caso, é se apegar a algo que está ali, que está vendo, coisas que talvez uma pessoa já estudou ali, o futuro, que já sabe. Porque o horóscopo foi criação humana, foi criação, sabe, ali, não tem nada a ver com Deus, aquilo ali. Né? Às vezes basta porque fica ali estudando algumas pessoas, é o que eu acredito, né, gente? Eu não sei, não entendo muito, mas é porque eu imagino. Então, assim, às vezes é mais fácil porque ali a gente se apega em algo, aí fala e tal. E para Deus a gente tem livre acesso, é muito melhor. E a gente fica tanto com medo, ficar colocando ali tanta certeza. A gente terceiriza a nossa responsabilidade por nossas ações. Exatamente, isso mesmo. E assim, a gente esquece, olha só que privilégio a gente tem acesso direto com o Pai. Não precisa, sabe? É claro que Deus vai colocar pessoas que a gente, né? Que Deus fala, a gente também não anda só. Ele vai colocar pessoas na nossa vida, né, para a gente ter apoio quando a gente precisa, para a gente estar ali. Mas assim, é porque Deus é quem vai colocar. Não é primeiramente a gente que vai procurar recursos de uma 10 recursos. Até o 9, a gente vê do nosso jeito, é quando dá tudo errado, a gente vai buscar Deus, quando já está toda lá falha, toda caída, já desesperançosa, já com a fé baixinha ali, sabe? Então a gente tem que aprender sempre a inverter a ordem das coisas. Sabe, por mais que a gente não entenda, a gente está ali sem, sabe, sem se compreender nada, porque Deus é direção, né? Deus ele vai mostrar. E aí também eu vou voltar novamente a falar de Noemi, porque eu não coloquei. Aí eu pensei, na verdade, que ia ficar muito grande, mas é porque são alguns trechos que eu vou falar para poder também elencar sobre essa questão de conhecer Deus. Porque logo depois que as noras, elas, né, mandou embora, tentou se despedir, tentou falar os porquês, né, os motivos, ali logo a continuação, né, desse capítulo, aí vai ter falando sobre isso. Aí depois, se quiserem ler, fica à vontade, tá? Mas é basicamente isso, né, que é assim, falando. Entre aspas, né, enfim, que Ruth, ela não quis ir embora, porque ela tinha 2 noras, Orfa e Ruth. Orfa, beleza, foi lá, se despediu, ok, é isso aí, não tô afim de enfrentar aquilo, né, ok, beleza, tchau, obrigada aí, o tempo que durou. E Ruth não, pelo contrário, Ruth, ela conheceu o Deus de Noemi. Ela, sabe, já estava tudo tão difícil e ela tinha pegado o marido dela, né, que ela era casada com os filhos, sabe, já tinha morrido, já tinha, sabe, enfim, ela também não tinha esperança, então ela não queria voltar para o lugar que Deus um dia tirou ela, que Deus um dia, sabe, abençoou a vida dela. Ela sabia no Deus que Noemi servia, ela ainda estava, eu acredito,
ela estava ainda conhecendo, sabe, pelo exemplo, por ver a vivência, acredito, pela entrega de Noemi que tinha com Deus. Tanto que ela, enfim, né, depois, claro, que com as palavras, né, enfim, bíblicas, assim, falando de uma forma, né, mais objetiva, que ela chegou e falou: "Não, quero conhecer o seu Deus, eu quero ver se ele permitiu, assim, né, tudo isso, eu quero entender o que ele quer fazer na sua vida, eu quero entender o que ele quer, não quero largar de você não, porque, enfim, né, Deus eu sei, um exemplo, né, fazendo um resumo, onde ele tirou ela, sabe, o que foi, colocou no coração para poder seguir e tal. Então ela, como é que ela ia sozinha, estava lá e não tinha ouvido, ela sabia onde podia buscar cada vez mais a Deus, seguir o que Deus tinha no coração, né, tinha colocado no coração dela, um direcionamento para ela seguir. E ela queria, não por Noemi, porque Noemi não tinha nada a oferecer, mas ela queria atrás de Noemi, porque ela queria aquela fé, acredito eu, né, que Noemi tinha. Ela queria aquela entrega, ela queria aprender, ela queria conhecer Deus cada vez mais. Ela queria ver e falou: não, eu quero esse Deus, eu quero cada vez mais confiar nele, tem para mim. Sabe, eu não vou te abandonar, porque não por ela, mas por Deus, porque ela ter visto, eu acredito, os milagres, eu imagino, as bênçãos, o cuidado, principalmente, de Deus, que ele devia ter, né, na vida dela, principalmente com a morte, primeiramente, do marido. E aí, antes disso mesmo, né, com toda a fome que estava tendo, né, no Egito e tal. E aí eu acredito que ela quis perseverar, porque ela acreditava que Deus tinha o melhor para a vida dela, que Deus, sabe, ela não queria desistir de forma alguma, sabe. E também eu acredito que, enfim, né, quando eu estava vendo, que talvez levou Noemi a querer despedir-se, né, das noras, porque imagina, ela estava lá, morreu o marido, morreu os filhos, e a gente, né, falando assim, acho que eu acredito, né, que a gente acaba ficando estressado quando as coisas não saem do nosso assim, tá do nosso controle, sai da forma como a gente planejou, sai do nosso enredo ali, do nosso texto bonitinho, e a gente começa a ficar estressada, a gente começa, sabe, a ficar estressada, começa a ficar talvez um pouco grosseiro com as pessoas, começa a mandar todo mundo embora, como Noemi fez, ela não sabia o que fazer, ela não tá dando certo, Deus ele não tá comigo, Deus ele não tá, sabe, começou a mandar todo mundo embora, as noras vão, não quero saber de vocês, quero ficar sozinha, começou a ficar, acredito, muito estressada. Então, uma coisa que eu percebi também, o medo acaba gerando várias coisas, e uma delas é o estresse. E aí começa mais uma vez a botar os pés pela mão, já tá, né, os pés pela mão, e começa a botar o corpo inteiro, botar um jeito assim, entendeu? Então, o estresse começa a já tá uma bola de neve, começa a ficar um furacão, porque a gente acaba se envolvendo naquilo ali, acaba deixando tomar conta, né, a emoção começa a deixar de tomar conta da gente. E aí acredito que esse estresse todo dela acabou ela fazendo ter com que, essa atitude. Tanto que Noemi, ela insistiu, Noemi não, desculpa, Ruth. Ruth, ela insistiu. Ela: "Não, eu não vou", acredito quando ele fala: "Não é por você, é por Deus. Eu sei que Deus ele tem um direcionamento. Deus ele vai mostrar o que fazer. Deus ele sabe, ele não é padrasto, ele é pai, ele cuida da gente, ele tá ali, ele sabe o futuro que tem, sabe, ele não vai nos abandonar". Então, eu acredito que ela estava ali, acredito que ela não deveria ter outra pessoa para poder, sabe, que aconselhava, que, sabe, eu acredito que talvez ela nunca tivesse até escutado a falar de Deus, eu acredito, né, eu imagino. Que ela queria tanto conhecer, tanto seguir Noemi, tanto ir ali, porque ela estava ali falando: "Não, Deus tem o melhor para minha vida, eu creio que não vou ficar desse jeito, eu não vou. Se Deus ele permitiu vir até aqui, ele vai me levar mais para frente". Então ela quis continuar com Noemi para continuar também a caminhada que Deus tinha para ela, o futuro. Porque ela entendia, se Deus permitiu fazer ela parte daquela família, ela já estava ali elencada em todo o propósito, já tinha um plano também para a vida dela, Deus não ia abandonar, então por isso que ela começou a ter também esse tipo de entendimento. Então, acredito que se ela retornasse, ela não sabia onde encontrar, assim, eu não estudei muito sobre a vida de Ruth, mas eu imagino talvez que ela da família, né, enfim, né, talvez não tinha um direcionamento, assim, como Noemi tinha, talvez diretamente, assim, de Deus. E tanto que o nome dela que eu pesquisei, né, que Noemi, acho que felicidade, se não me engano. Tanto que ela depois ela troca para Mara, a amargurada, porque ela começou a se apegar a tantas circunstâncias, tanto que ela até tem até dizendo na Bíblia isso, né, que eu estava lendo. E para você ver o tanto que o medo, o estresse, causa tanta coisa assim na gente, sabe? Quando a gente não entrega nas mãos de Deus primeiramente, a gente não confia ali no que Deus tem pra gente. E, e Deus, ele sempre tem apoio. Deus sempre tem um descanso ali pra gente. E Deus quis cuidar de Noemi, tanto que não permitiu, porque ele sabia que Ruth não ia abandoná-la, sabe? Ruth não ia deixar ela. Ruth ia acompanhá-la, porque depois ia seguir, né, o futuro dela, ia.
mas Deus ele queria ali como se fosse talvez uma provação para testar ver onde estava o coração, onde estava, né, ali das noras, se tudo que passou, o que que iam fazer, quem ia confiar, se ia regredir, regredir assim, né, voltar, deixar para lá, não tô nem aí, vou voltar, viver aquela vidinha e tal, que eu tinha, ou se eu vou ter coragem e continuar perseverando naquilo que Deus tem para mim, que eu creio que eu não vou morrer aqui, não vou parar aqui, eu creio que Deus tem muito mais ali na frente para poder me entregar. Então ela viu-se Deus no Noemi, ela quis conhecer Deus, ela não quis abrir mão disso por nada, nem por trem, ela não vou, sabe, não vou parar minha caminhada, não, não vou voltar. E aí ela seguiu, tanto que ela insistiu, e aí ela foi, continuou a seguir, né, a vida dela com Noemi. Depois ela casou novamente, enfim, teve bens, tanto que ela ganhou até um livro, enfim, na Bíblia, né, que tem Ruth. E depois eu vou falar sobre órfã, né, só para não perder assim a linha de raciocínio também. É, e aí isso faz com que a gente tenha, para conhecer Deus, a gente precisa ter uma vida de intimidade com Ele, né? Como é que a gente vai conhecer a Deus sem procurar, sem adorar, sem nada, uma vez na semana na igreja, acha que é suficiente? Não, primeiro a gente tem que procurar ter intimidade. É assim que a gente vai querendo conhecer a Deus, além de ler a Bíblia, é claro, mas a intimidade ali, orar para Ele, sabe? Aprender a ter essa vida de oração, ter fé, a gente precisa colocar fé, mesmo quando a gente não vê, sabe, as coisas exatamente como está acontecendo, mesmo quando a gente não entenda o que está acontecendo, a gente tem fé primeiro, porque Deus é nosso Pai. Segundo, a gente está buscando, está com intimidade, está entregando nossa vida para Ele. E, e Deus é paz, sabe? Como eu já disse aqui, né? Ele vai permitir que a gente passe, mas ele vai estar lá, ele vai dar paz, a gente vai se sentir seguro, a gente vai conseguir confiar, a gente vai entender que aquilo que Deus sabe que ele permitiu que a gente passasse, porque ele tem um plano muito melhor, eu acredito, né? Ele está nos preparando para algo, está amadurecendo a ideia. Ele sabe que está dando um livramento, talvez, a gente não sabe, nem imagina o livramento que Deus pode estar dando para a gente. Ele quer que a gente, talvez, alcance outras coisas, quando ele, sabe, muda, assim, de caminho, de direção. Então, a gente tem que, como é que a gente vai saber, sabe? Ter confiança, ter essa paz, sabe? Ficar tranquilo, não dar lugar ao sentimentalismo, às emoções, porque claro que a gente vai sentir, mas a gente tem que entender que a gente não pode dar lugar para ela, não pode se apegar, né? A gente tem que ter fé, tem que voltar para Deus, tem que, né, ter obediência, tem que estar ali, que fé naquilo que a gente, né, é, fé naquilo que a gente não, a gente crê em Deus e não precisa ver para poder crer, né? E aí, com isso, vem a questão de fazer também a escolha certa, que é o terceiro itemzinho que eu elenquei, né? Que são três, o terceiro e último. A gente precisa fazer a escolha certa. A escolha do medo, a gente vai se apegar ali ao medo, aquilo que aconteceu, aquelas circunstâncias, ou a gente vai se apegar à fé. Ou a gente vai acreditar no que Deus tem para a gente. A gente acreditar que Deus tem um apoio, tem um descanso por toda turbulência, por toda a aprovação que está passando. A gente vai confiar em quem? A gente vai ter medo disso tudo? E deixar ficar pior, ou vai não ter fé e vai botar, se posicionar em primeiro lugar, vai falar, não, Deus, ele é meu Deus, ele está no controle. Eu orei entregando minha vida para ele, meus planos, meus projetos, meu futuro. E aí, quando Deus começa a movimentar a sua vida toda para fazer com que você vai desistir, vai ficar com medo, vai ficar se apoiando em pessoas, não é que não seja para se apoiar, mas você vai ficar dando mais credibilidade para alguém, sabendo que Deus, ele sempre, a gente sempre no fundo vai saber quando Deus está movimentando um negócio, quando Deus está no negócio, Deus ele sempre primeiramente vai fazer ali no nosso coração, sabe? Por mais que a gente não entenda, mas no fundo a gente vai entender. Deus, sabe, Deus é muito fiel. Ele vai fazer com que a gente entenda que é Ele movimentando, mesmo quando ali, talvez, não sei, né, algum tipo de pensamento ou algo vai se apegar, vai fazer com que a gente lembre das orações, talvez de mês passado, ano passado, ou de Deus, ele não esquece. A gente ora, mas Deus, ele não esquece. A gente esquece, mas Deus não. Deus, ele sabe, ele é mais então a busca da entrega, tá ali todo dia fazendo aquele planejamento. Deus não se esquece, então não tem como, sabe, dar errado quando a gente entrega para as mãos de Deus. Então a gente acaba se apegando muitas vezes medo de que vai acontecer. Poxa, não está fazendo do jeito certo. Poxa, eu confiava em fulaninho, mas fulaninho, poxa, não está agindo legal, não está agindo certo. Um exemplo, tá, gente, assim, é, e aí a gente começa a se apegar a medo, começa a ver aquelas circunstâncias e esquece da fé, de aplicar a fé, de esquecer que Deus está no controle, que Deus é o nosso piloto. A gente tem que ser igual aquele garotinho, né, do avião e ver que o pai dele, aquele né, o pai biológico, estava lá dirigindo, estava tranquilo. Ele fala, não, meu pai, ele sabe o que está fazendo, ele está lá, pilotando um avião, já aconteceu várias vezes e tal, mas a gente vai chegar em paz, seguro. Então a gente pensa como aquele garotinho, assim, né, em termos, né, figurados.
A gente sempre acredita, não, tá passando isso, todo mundo lá gritando, agitando, ninguém entendendo, e é flecha atrás de flecha, e não sei o que lá, não sei o que lá. E aí não, parar e confiar em Deus e falar, não, eu sei o meu Deus, ele é meu piloto, ele está no controle. Deus ele não vai me abandonar. Primeiro está na Bíblia, está lá. Ele falou, tem várias passagens, e não prometeu o mar de rosas, mas se eu passar por algo, ele vai estar comigo, ele não vai abandonar. Então, eu creio que isso está no propósito, está no plano de Deus. De alguma forma, eu sei que Deus vai ter um apoio para mim, se alguém se sentir sozinho. Deus ele vai estar lá o tempo inteiro, porque Deus é presença, mas quem está sozinho, a gente não veja talvez ninguém ali para dar apoio, ou alguma situação que acontece. E aí, como a gente fazer escolhas? Ou a gente vai confiar no que Deus tem para a nossa vida, para o nosso futuro, que está ali, que Ele colocou no nosso coração, nossas metas, e sabe, ir fazendo, e continuar fazendo, ou recalcular a rota, se for necessário, se Deus assim permitir, para que chegue, né, ao destino, né, ao plano ali onde você quer aquela bênção, né? Eu acredito que começa a viver, sabe, vir outra e mais outra e mais outra. Então, a gente tem que sempre aprender a colocar Deus em primeiro lugar, né, a confiar nele. Aí, por exemplo, eu estou desempregada, começar a colocar a fé nisso. O que é que eu vou fazer com o 13º salário? O que é que eu vou fazer quando eu já estiver empregada? Sabe, começar a parar com pensamentos de medo, poxa, não sei o que é que eu vou fazer. E se, fica esperando, não, já bota a fé em ação. Já fala, não, olha, eu estou procurando emprego, estou, ok, mas começa a pensar, não, olha, eu com o 13º salário, eu vou fazer isso, aquilo. E uma pessoa, por exemplo, de mãe, que não, mas lá não tem filho, não tenho filho e tal, você começa a pensar nos nomes, fala, olha, enfim, agora tá assim, começa a pensar no nome dos filhos que vai colocar, e pensar o que a gente vai preocupado, por exemplo, você não vai casar, e não sei o quê. Eu começo a pensar, não, eu vou começar a pensar no estilista que vai fazer o vestido do casamento, por exemplo. Já começa a ver o contrário, não, pelo contrário, Deus está no controle, ele permitiu tanta coisa acontecer, ele não vai abandonar agora que as coisas não estão como a gente quer, como a gente imagina, que vai ficar com medo, começa a ouvir opiniões de terceiros, às vezes, né, para poder fazer com que a gente estimule, perca a fé, ou então, sabe, Deus ele colocou um plano tão lindo no nosso coração, e ele sabe que é capaz, porque se Deus ele permite que a gente sonhe, que a gente coloque o nosso plano, ele é capaz de realizar, sabe? Eu acredito assim, se tem, um exemplo, um Palio e uma Ferrari, por que não sonhar com a Ferrari? Não é pecado, por exemplo, dizer assim, porque é crente, não pode ter as coisas, não pode. Não, pelo contrário, Deus ele fez para ele o melhor que pode nessa terra. Ele é o dono do ouro e da prata, ele é dono de tudo. Claro que a gente não pode fazer o dinheiro do nosso Senhor ali, o nosso Deus, servir, esquecer de Deus, não. Mas a gente pode ter o melhor, e por que ficar se contentando com pouco, poxa, não é tá isso mesmo, tá legal, acho que eu não sou, sabe? Não, pelo contrário, pensar grande e falar, não, agora tudo bem, até essa situação, quer dizer, tudo bem assim, né? Não tem que fazer, tem que confiar em Deus, né? Quando tem que fazer com próprias mãos, quando a gente está fazendo e não vai, confia em Deus, entrega, começa, sabe, a ter cada vez mais intimidade, conhecer, ver o que ele quer fazer, ver direcionamento, começa a orar que Deus vai colocar pessoas ali que vai te ajudar cada vez mais a alcançar, né, o que ele tem, o plano que ele tem para você. Deus, ele tem um plano. Né? Então, a gente precisa também fazer escolhas certas. Né? A gente precisa fazer o que a gente vai pensar, o medo ou a fé, sabe? Ou seja, a dúvida, Deus não trabalha na dúvida. Ou a gente confia nele de olhos fechados, ou não. Está aqui, por mais difícil que seja, eu falo, não, fica tranquilo, se restabelece, respira fundo, falo, não, vou confiar em Deus, vou, né, tá difícil, não sei o que está fazendo, o que acontece, o que está acontecendo, mas é isso aí, eu orei, eu pedi a Deus, ele, sabe, eu confio em Deus, ele é meu pai, ele não vai deixar eu morrer nessa situação, a situação não vai ficar ruim para mim, não, porque Deus ele está me amadurecendo, sabe, alguma coisa Deus está tratando ali a gente, no caso, tá aquela situação, está dando algum tipo de livramento, mas já tudo bem, mas sei lá, vai que alguma coisa aconteça lá e Deus já está fechando algo para você impedir, de tão cuidado que ele tem com a nossa vida. Então a gente precisa cada vez mais, sabe, se lançar nele mesmo, confiar no futuro, né? Porque a gente faz os nossos planos, nossas metas, mas Deus é que tem um plano, Deus é que está na frente, ele conhece, ele sabe. Então a gente precisa parar de ficar em sentimentalismo, porque primeiro é uma decisão, né? E aí fé é contrário de medo, né? Então a gente precisa linkar, e fé tem a ver com obediência. Também a gente precisa obedecer, né? Aquilo que Deus ele falou, eu estou com você, a gente precisa ir, precisa fazer. Então fé e obediência tem que caminhar junto, porque a gente tem fé, mas fica naquela maremansa, naquele negócio de vou, não vou,
poxa, talvez eu acho que esse caminho aqui vai me ajudar a acelerar, dar nosso jeitinho ali com a mão, sendo que Deus já te falou no fundo do seu coração que não é ali, acabou, chega. Para de insistir naquilo que eu já falei que eu não quero para você. Não é por ninguém, é por amor a mim, é porque eu sei o teu plano, eu sei os pensamentos para você são de paz, de amor, não de pelo contrário. Então, Deus ele quer isso, ele quer fé, quer obediência, porque não tem como a gente, né, ter fé, obedecer a Deus, as coisas darem errado. Como é que vai dar errado? A gente confia em Deus, está ali fazendo o que Ele quer para a nossa vida. Se Ele está ali, sabe, entregando, e aí começa com um primeiro turbilhãozinho. Começa, tem gente até que sai, não sei se vocês conhecem casos, acredito que sim, sempre, infelizmente, né? Acontece alguma coisinha, um negocinho, aí sai da igreja, poxa, porque Deus não fez como eu queria, tal, que não sei o quê. Assim, é um exemplo, tá, gente, que eu tô falando aqui. Assim, né, pra poder falar, porque nem ia falar esses negócios agora. Aí vai e se frustra e tal, e vai procura até um outro Deus, assim, para poder servir também, ou então, ai, não quero mais saber, porque não aconteceu. Para de ser criança animada, sabe? A gente tem que parar com isso, parar de, ai, porque não deu certo desse jeito. Então, não, você não sabe, você não é Deus para poder entender o que ele tem para você, o que tem para o seu futuro. Então, a gente se posiciona como um cristão, a gente decidiu segui-lo, sabe? Primeiramente, ele nos escolheu, e ele deu os livre-arbítrios. A gente vai ali, senão ele ia pegar de todo jeito, né? Mais tarde ou mais cedo ia. Só que assim, ou a gente escolheu aceitar, entender aquilo para nossa vida, ou ficar ali postergando, ficar ali, sabe? É como se fosse insistindo, insistindo no negócio que está ali, sabe? A hora de parar e pensar, falar, pai, como é que está acontecendo? Me mostra a direção, o que é que eu vou fazer com isso aqui? Não está indo do jeito que eu quero, não está indo do jeito que ali que eu. Assim, coloquei umas metas, uns planos, está indo tudo errado. Eu pensava que ia fluir aqui, não deu, fluiu de outro jeito, sabe? É começar como se fosse conversar com Deus também. É assim, Deus ele nos ouve, acesso direto. Não foi à toa que ele mandou os filhos dele, o filho dele para morrer por nós, para quê? Para nada, para a gente desistir na primeira oportunidade? Não, muito pelo contrário. Deus, ele não gosta de gente que desiste. Tanto que agora eu vou falar logo de órfã. Porque vocês já viram depois, se procurarem, vê alguma passagem de órfã, que Deus não se alegra em gente que desiste. Deus não se alegra em gente que, que vai que não persevera, que deixa de lado, que, poxa, uma coisinha tá bom, qualquer coisa, poxa, isso aí tá bom, eu volto lá para minha vida como estava, confortável lá com a família dela e tal, tranquilo. E aí, aconteceu o quê? Tá, órfã, tá lá, tchau, beijo, beijo, ficou conhecida ali e tal, aconteceu o quê? Acabou. Ó, e olha o que aconteceu com Ruth. Ela perseverou, ela foi lá, ela não desistiu, ela estava ali perseverando e tal. Deus foi, tratou ela, tratou o coração dela que ela tinha que fazer, acredito que ensinou o que tinha que ensinar. E ela começou a vir bênçãos em bênçãos e tal. E aí ela casou de novo, teve, enfim, né, de bênçãos, teve, sabe? Imagina, se a gente desiste por uma coisinha que acontece, ou um negocinho, ou tal, que não sei o quê. Então, é muito complicado isso quando acontece, quando a gente não obedece ali a voz de Deus, quando a gente não tem fé, sabe? Ficar nessa fé. Eu tenho uma fé. Poxa, mas e se? Acho que deve ser melhor, né? Se eu fizer isso, se eu segurar um pouquinho, ou se insistir, não, se Deus já falou, acabou, vai. Eu digo também até por experiência própria, que Deus, em um certo momento, né, ele já tinha me falado não, mas eu não queria aceitar aquilo não de Deus. Eu ficava insistindo, insistindo, insistindo naquilo ali, e Deus ele foi e usou várias pessoas depois com palavras diretas para me impedir de fazer aquilo, porque eu não queria aceitar o que Deus tinha para mim, ou seja, eu poderia ter antecipado muito tempo se eu tivesse obedecido desde a primeira palavra. Aí, enfim, né? Depois a gente começa a entender, Deus ele é tão bom, ele é tão, sabe, tão maravilhoso, ele às vezes entrega para o profeta, por pregação, por louvor, por tudo, e a gente fica ali insistindo no negócio que Deus já falou para a gente, ele quer não fazer algo melhor, nosso nível, tá ali para que a gente se expandir o evangelho, eu não sei exatamente qual é o plano de Deus tem, porque Jesus talvez no trabalho, se vai mudar de trabalho e não entende, talvez, sabe? É isso, a gente precisa ter fé, a gente ter obediência, precisa ter atitude, e não ficar, poxa, vamos deixar ver a vida, né, o que a vida vai levar, bora indo, deixa aí acontecendo, não. A gente precisa ter atitude, a gente precisa parar e falar, não, não é isso, não aceito. Eu não quero ser como órfã e desistir ou aceitar qualquer coisa, ou indo com a maré mansa, ou então ficando, não. Tem que me posicionar, eu sou filha de Deus, ele está no controle da minha vida. Ele tem o melhor para cada um aqui da terra, ele tem o melhor para a minha filha, tem o melhor para a sua, para de todo mundo, Kelly, Jean, Flávia, para a Prira, todo mundo aqui. Então, assim, a gente precisa confiar em Deus,
sabe? A gente parar de se apegar a coisinhas, porque a gente está aqui muito apegado, então a gente tem que se entregar cada vez mais a Deus. A gente está aqui, mas Deus depois pode colocar em um castelo. A gente estiver apegada, ficar pensando no em si e tal, como é que vai para frente, gente? Não tem como. Assim como foi Pedro, lá depois do peixe que ele pescou lá e tudo. Imagina se ele pensasse, ah, poxa, mas minha mulher, o que é que ela vai pensar? Será que ela vai me deixar? O que é que minha família vai pensar? Poxa, não. Ele estava lá, bora, pai, estou contigo. Eu, tipo, deixa, carrega, vamos embora. Mas ele já se pensar em todo mundo e tal, e se, e não sei o quê. Eu acredito que nem sei se teria ele nem se seria falar na Bíblia, né? Tanto como Pedro, enfim, né? A gente conhece, né? A história de Pedro, muitas coisas e tal. Então, é isso, a gente precisa, né? Parar com essa energia de colocar no medo, aí, poxa, e se na dúvida, e começar a colocar atitude nisso. Pensar, não, o que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Pai, me ajuda, me direciona. Não tá dando certo desse jeito. O que é que eu vou fazer? Me ajuda a recalcular a rota, não tô conseguindo sozinho ou sozinha. Coloca um, sei lá, uma pessoa na minha vida para poder me ajudar a, sabe, conexão com esse propósito que eu tenho, sabe? Começa a abrir clareza, começa a pedir a Deus literalmente, falo, pai, eu entreguei, agora me ajuda, não sei o que fazer, se for um tempo de silêncio para permanecer assim, amém. O Senhor venha me cuidar de mim por esse tempo, mas também venha tranquilizar meu coração, não venha me deixar ansioso, com medo do futuro, o que é que vai acontecer, sabe? A gente precisa confiar plenamente em Deus, confiar assim, sabe, de olhos fechados, por mais que as coisas não aconteçam, porque a gente sabe, está esperando, ou vem turbulência. Aí que a gente tem que orar mais do que se entregar, tem que conhecer mais ainda, sabe, ter mais intimidade com Deus, porque aí também Deus falou que há recompensa para quando a gente tem obediência, né? Quando a gente fica ali, como foi Ruth, imagina que ela passou, não foi fácil. Ela passar, acho que talvez até ela, Deus colocar ela, né, no plano exatamente, ter bens e tal, casar de novo. Imagina o que ela deve ter passado. Mas ela ali persistiu, ela ali não desistiu. Ela tá lá, sabe? Enfim, continuou. A gente tem que fazer assim, botar meta. Não, Deus colocou isso no meu coração, não vou desistir, vou retraçar a meta, nem que eu repare um pouco para pensar, mas depois eu vou recalcular de novo, vou me apegar de novo nisso aí. Eu não aceito, porque Deus ele colocou no meu coração, me deu a certeza, mas ele sempre também vai falar que, ou seja, não é a hora. Vai, não sei como é que ele vai agir, né? Com cada um diferente. Mas, por exemplo, comigo, às vezes eu percebo quando, poxa, não está certo, a gente começa a sentir, a gente acha que a gente, mas é o Espírito Santo ali nos alertando para algo, nos fazendo direcionar para algo. Então a gente precisa sempre confiar em Deus quando a gente está ali. Às vezes não é um pensamento bobinho, quando a gente ora e pede confirmação, Deus, tem medo não. O Pai, confirma mesmo se é isso que você quer. Sabe? Para de ter medo de falar com Deus. Sabe? Porque pensar, ai, poxa, será que se eu falar assim com Deus, ele não vai gostar mais de mim? Ou ele vai achar que eu não tenho fé? Não, pelo contrário. Você tem tanta fé em Deus, que está até perguntando para ele o que você vai fazer no dia de amanhã, ou na hora seguinte. Então, assim, a gente precisa confiar, sabe, no futuro. Ano novo está aí depois de. Hoje é que dia? Hoje é dia 30, amanhã virará de ano, novo futuro, 365 dias, sabe, de vitórias, de bênçãos, de ensinamentos, de livramentos, de coisas novas né, para nossa vida. Um ano novo, sabe? Para a gente aí se apegar cada vez mais a Deus, confiar, entregar a Deus, sabe? Cada dia do próximo ano para Deus, que Ele vai prover, que Ele está lá, que Ele vai direcionar, que Ele vai mostrar, sabe? A gente tem que parar até de perguntar, porque às vezes eu percebo que, poxa, aí fica perguntando todo mundo, mas não pergunta para Deus o principal, o primeiro, o que tem que fazer, o que é aquilo, você tem dúvida, pede para Deus, fala, não, me ajuda, pai, usa uma pessoa para me confirmar, para falar, para me ter certeza, não tem medo não, vamos lá falar, você pega cada vez mais, ter essa confiança inabalável, como a rocha ali, que não sabe, não, ali inabalável, não acontece, não perde nem trem, sabe, tá lá firme demais. A gente precisa confiar em Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, sabe, como disse em Provérbios, a gente precisa, sabe, não precisa entender, não precisa saber o que está acontecendo ali, a gente precisa confiar que Deus tem o melhor para a gente. Sabe que Deus ele está ali, tem um caminho que não importa o que aconteça, ele vai consertando, vai endireitando, vai tirando, vai botando, vai não sei o quê, vai abrindo, vai fechando. Eu sei que no final você vai estar lá. Quando acontecer, eu falo, poxa, aconteceu mais rápido do que eu esperava, ou foi tão mais leve do que eu imaginava, eu pensava que ia ser tão mais doloroso. Mas não, Deus estava ali o tempo inteiro, e sabe, você quando fica focado em Deus, você às vezes nem percebe muita coisa assim. Você fica, não, Cristiano, Deus que você vai passar. Começa a ver por uma ótica, poxa, ruim, poxa, mas Deus está me ensinando, está amadurecendo. Aí começa a lembrar de vitórias passadas, de momentos que Deus já te livrou, que Deus já te abençoou. Começa a lembrar também, pede. A gente precisa também, que eu percebo, parar com esse negócio de, ai, de perguntar para Deus, não querer conversar.
de querer, ai, será que se eu falar isso com Deus, ele... não, é isso, Deus, ele quer intimidade, ele é nosso amigo, ele é nosso pai, nosso senhor, advogado, médico, psicólogo, ele é tudo na nossa vida, tudo. Então, assim, não tem como uma coisa dar errado quando a gente entrega nas mãos dele. Quando a gente está lá, principalmente quando não acontece, quando a gente quer. Aí sim que a gente tem que buscar mais ele ainda, antes de fazer qualquer coisa, sabe? Mesmo que a gente não vai, só vai pedindo direcionamento a Deus. Pai, é isso mesmo, é o que eu tenho que fazer. E aí eu acredito que muitas das coisas vão começar a ser amenizadas, né? Porque Orfalã não teve capacidade de permanecer. E Deus, ele não se alegra, né? Ele não tem prazer em quem desiste, em quem não persevera, né? E aí, tanto que ficou até na Bíblia, eu até procurei, né, pesquisar se tinha algo para depois, enfim, né, posso ver se tiver, enfim, né, até, enfim, mas eu não achei depois, né, em cima dessa passagem, que ela é esposa, esqueci o nome do filho, né, de Noemi, falou e tal, depois ela foi embora, mas assim, eu não achei, porque eu também não procurei bastante, mas não tem mais nada dizendo sobre ela. Então, assim, Deus não tem prazer em quem existe. Deus não tem prazer em quem não persevera, em que não está ali, que não tem fé, que não sabe, que não obedece ali a palavra, qualquer coisinha, desiste. Não, Deus não se alegra em gente assim, sabe? O que eu acredito e eu percebi também na Bíblia, tanto que pelo contrário, Ruth depois, que Deus abençoou a vida dela, no casamento, tal, tal. Então, é, é isso, e muitas das vezes não vai acontecer na nossa hora, no tempo de Deus, né? Então, é isso que Deus ele ministrou no meu coração para passar para vocês, para fazer com que a gente não desista, que a gente não pare de perseverar, que a gente não, sabe, não se apoie no que a gente está vendo ali, que a gente vai confiar cada vez mais em Deus, olhar para Ele, sabe, continuar ali, persistir, persistir, independente de todo mundo falar que não, se esse coisa falar que não, mas se Deus colocou no seu coração 1%, você sabe que é de Deus, sabe que é aquilo ali, pega, agarra aquilo ali, acabou. Acabou. Vocês precisam perseverar, do modo que quando estiverem bem da vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. É isso que Deus quer. Ele está ali. Tanto que se vê na passagem da Bíblia, digamos que acho que todos, Deus provou ali, sabe? Já era para até encerrar, mas me veio aqui agora, que eu li agora que o Bruninha falou, mas se vocês pararem para pensar um pouquinho, imagina, todos, claro, tiveram bênção, mas para mostrar também, eu creio, né? Que ele fala, Deus permite a aprovação, permite ali a tempestade, mas Deus honra, mas Deus dá lá, mas Deus recompensa. E quando tá lá, tá a pessoa muito melhor, tá amadurecida, tá ali, tá firme, tá com o pensamento firme em Deus, dependendo dele. Tá lá, não tá, qualquer coisinha desiste, deixa pra lá, vou ver, eu não quero mais isso, porque, poxa, assim que lá. Não, pelo contrário, vamos lá, não vamos desistir. Não, não, tem um Deus na minha vida. Se ele confirmou no seu coração, porque também quando não é, com certeza Deus vai te falar. Não é de jeito nenhum para seguir aquilo, para entregar, sabe? Tenho também certeza que ele vai dizer, vai até falar o porquê, talvez não na hora, porque não é não, quando a gente quer, mas em um outro momento ele vai explicar. E tenho certeza, quando não é, ele também vai, mas se estiver no seu coração uma esperança, uma expectativa, dizer, não, eu sei, eu sinto, eu sei que Deus é, eu sei que Deus, ele sabe, ele já me falou, já me confirmou, já, sabe, só porque aconteceu isso, não está assim, não, eu vou vencer, vai dar certo, eu vou ver, vou pedir a Deus ajuda, auxílio, vou confiar no que ele tem para mim, sabe? Porque o futuro é incerto, a gente planeja, mas só Deus sabe, literalmente, o que tem pra gente. Então, é isso, gente. Então, vamos confiar sempre em Deus. E tá bom, acho que eu encerro por aqui, porque senão vou me prolongar para não ficar muito tarde também. E glória a Deus por isso. É isso, foi maravilhoso. Fique em paz, é o tempo que precisava mesmo. Foi fantástico, fantástico. A confiança no futuro, tudo que você trouxe, tudo que Deus nos ministrou aí através de você foi maravilhoso. Eu tenho certeza que nos deu força para poder começar mais esse dia, para poder começar esse final de semana, né? Que vai ser um final de semana maravilhoso. O ano novo está aí, a gente vai começar 2024 da melhor maneira, glorificando e honrando a Deus. Então, vamos nessa, eu vou colocar o louvor aqui mais uma vez, para a gente poder primeiramente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, tá? Todas as provações, quantas bênçãos que Ele tem nos dado, e vamos agradecer por tudo isso, e depois vamos pedir, né? Vamos pedir a provisão que a gente precisa, vamos pedir aquela bênção que a gente tem esperado, tá bom? E entregar tudo na mão de Deus. E aí, quando a gente já tiver, o louvor tiver para finalizar, aí faz uma hora pedindo que Deus nos proteja, nos abençoe para esse dia e para esse final de semana. E vamos lá. Deixa eu só colocar aqui. Amém. Senhor, meu Deus, Pai, obrigada primeiramente, Pai, novamente por esse momento.
Obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigada, Pai, por mostrar a tua fidelidade para conosco. Obrigada, Senhor, por, sabe, permitir com que a gente possa confiar em Ti, sabe, por ser essa segurança para a gente, para que a gente cada vez mais, Deus, Senhor, venha tirar as nossas incertezas, as nossas dúvidas, os nossos ICs, os nossos, sabe, as nossas incertezas ali, que a gente não possa cada vez mais, sabe, se apegar nas circunstâncias, que a gente venha cada vez mais olhar para Ti, para o que o Senhor tem para nossas vidas, venhamos cada vez mais ter essa fé inabalável, que o Senhor venha cada vez mais aumentar, assim, o nosso nível de fé, para, sabe, cada vez mais tornar inabalável em Ti, que a gente venha confiar cada vez mais, de olhos fechados, a caminhar, segurando a Tua mão, e aí que tudo possa acabar fluindo, Pai, conforme a tua vontade. Porque, Pai, nós cremos que assim que for a tua vontade, as coisas vão, sabe, vão fluir agora, vão fluir amanhã, ou vão começar a acontecer exatamente na semana que vem. Só o Senhor sabe, Pai, que a gente possa cada vez mais ter o entendimento de que, primeiramente, a nossa confiança tem que estar em Ti, Deus. Tem que estar em Ti, que o Senhor é quem provê tudo, é quem provê tudo, todas as nossas, assim, problemas, assim, o Senhor é quem nos dá direção, o Senhor nos dá força, o Senhor coloca pessoas, o Senhor coloca ali, que a gente cada vez mais, Pai, venha ter um coração voltado para Ti, que o nosso olhar, o nosso foco sempre esteja em Ti, Jesus, e que não venhamos cada vez mais, sabe, querer se apegar a às incertezas, né, que a vida nos oferece, as circunstâncias, e vemos ter esse coração, sabe, cada vez mais firmado em Ti. Abençoa, Senhor, a vida de cada um aqui que participou, que vai vir depois, ou que em algum outro momento venha participar. Que o Senhor possa se fazer cada vez mais presente na vida dela e que aumente cada vez mais, Pai, o nível de fé. Se está 1%, bota para 10, para 100, para 1000. O Senhor vai ensinar cada vez mais. Não deixe que ninguém aqui se sinta sozinho. Não deixe, Pai, que ninguém está perdido com o novo ano que vai chegar, com medo do futuro que vai acontecer. Que o Senhor possa, Pai, cada vez mais dar clareza, Pai, clareza de mente, clareza no coração, clareza assim na vida, clareza nas pessoas com quem andam, com quem, sabe, com quem estão ali na família, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha prosperar, que o Senhor venha, Pai, sabe, cumprir aquilo que o Senhor prometeu no coração de cada uma, e cada vez mais que ficamos cada vez mais tranquilos, Pai, confiando em Ti, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, que nos dá segurança, que nos dá amor, que nos tem um cuidado, que nos ensina, que está ali o tempo inteiro, sabe? Que tem amor por nós e um cuidado assim extraordinário, além do que a gente possa imaginar, Pai. Obrigada também pelos livramentos que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor, por esse dia, por esse final de semana. Obrigada, porque esse final de semana também nós estamos agradecendo, essa semana alegre, festivo, uma nova virada, um novo ano que está por vir. E eu creio que muitas bênçãos tem para a nossa vida. O Senhor tem muito a derramar, o Senhor tem muito ainda para poder, sabe, se manifestar para a vida de cada um. Eu peço que também o Senhor se apresente na vida de cada um, cada vez mais, com mais intensidade, com mais presença, com mais amor, com mais confiança em Ti, que o Senhor venha nos ensinar também, Pai, sabe, a ter isso, essa confiança em Ti inabalável, que o Senhor é o dono do nosso futuro, e os planos que não tem são de bênção, são de paz, são de amor, e não para causar, sabe, tudo o contrário disso. Então, obrigada mais uma vez por tudo, obrigada por cada pessoa, que esse grupo, Pai, possa cada vez mais crescer, que possa cada vez mais, sabe, falar de Ti, não apenas como falamos nesse ano, mas que o próximo ano possa prosperar cada vez mais. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha multiplicar, como assim o Senhor fazer o vídeo, fazer, sabe, pregar para cada vez mais venha alcançar pessoas, que o Senhor venha, Pai, sabe, cada vez mais confirmar o propósito que o Senhor, sabe, colocou no coração dos teus filhos, sabe, no coração de Bruno, no coração de Jean, que eles tiveram iniciativa, eles foram obedientes, Pai. Que o Senhor possa cada vez mais revelar, sabe, o que o Senhor quer, o futuro. Que o Senhor venha, sabe, dar encorajamento, ideias para poder fazer. Não sei como é que vai ser, Pai, mas que o Senhor venha cada vez mais fortalecer, Pai. Que o Senhor fortaleça para que eles não venham pensar nem um segundo em existir, Pai. Assim como por um momento eu pensei apenas de um dia, não desistir, mas talvez, será que foi errado assim? O Senhor me ministrou, me alertando que não é assim. É um compromisso que a gente faz primeiramente contigo, Pai. É um compromisso que a gente está ali se entregando, que a gente possa fazer isso, se lembrar todos os dias, Pai, que tudo primeiramente para Ti, Senhor. É para Te honrar, para Te glorificar. Tudo que a gente faça com a mão, que a gente dia, onde a gente ande, que até o nosso respirar, a gente tem que dar glória, porque o respirar, o Senhor é quem permite. O Senhor é quem nos dá o fôlego da vida, Pai. Que o Senhor possa cada vez mais fortalecer esses corações, fortalecer a mente,
blindar, direcionar, que o Senhor venha, Pai, cada vez mais mostrar em visões, em sonhos, o que fazer. Que o Senhor venha cada vez mais multiplicar, Jesus, esse grupo, porque primeiramente é para a tua glória, para a tua honra, é para ti, Jesus, que nós estamos aqui. Não é para nenhum a gente se vangloriar, pelo contrário, é para glorificar o teu nome, alcançar o máximo de pessoas que a gente conseguir, Senhor. Tudo é para a tua glória, Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Amém, Pai. Que maravilha, que oração maravilhosa. Então, vamos lá, né? Depois dessa aí, vamos começar o dia que vai ser maravilhoso. Deixa eu só botar aqui para a gente poder dar os recadinhos finais, tá? Então, galera, vamos lá. Se vocês têm alguma coisa para compartilhar, se Deus está tocando o coração de vocês, está incomodando ali, sintam-se em paz, tá bom? Aqui é o momento certo, aqui é o local apropriado para a gente poder fazer isso, tá bom? Deus quer intimidade com você, faça o devocional, tá? Tire um tempo para falar com Deus, só você e Deus, não deixa. Eu sei que agora vai começar esses preparativos para as festas, tudo bem e tal, essa correria, mas vamos se apegar um pouquinho mais a Deus agora, vamos começar a trabalhar e pedir, Deus, me mostra o que, que vai ser do ano que vem, me mostra o que o Senhor precisa de mim, me mostra qual o posicionamento que eu preciso tomar para o ano que vem, porque eu sei que esse ano foi abençoado, mas o ano que vem vai ser mais abençoado ainda. Então, comece a se apegar mais no seu devocional, comece a se apegar mais a Deus, para Ele te mostrar os planos e propósitos do ano que vem, tá certo? Acima de tudo, sinceramente, amem uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Nosso Deus, Ele é amor, então vamos transbordar amor, que ano que vem a gente possa ser essa fonte de amor cada vez mais e mais na vida dos nossos próximos, tá certo? Claudinha, pode falar, fica à vontade. Shalom. Eu ia perguntar o que Bruninha já colocou aí, né? Que hora ia ser amanhã a live, como é que ia ser amanhã. Mas ela já respondeu, que às 8 horas. Já se antecipou, isso aí, maravilha. Ela desviou aí a minha pergunta já. Mas Então é isso. vai ser isso mesmo. Pronto, maravilha. Então é isso mesmo que o Bruninha colocou aqui, pessoal. Amanhã a gente vai fazer o nosso encontro diário às 8 horas da manhã, tá? Justamente por conta, né, do ano novo, a gente tem que se organizar e tudo mais, então a gente vai fazer às 8 horas da manhã. Contamos com a presença de todos vocês. Quem for sair de casa, não esquece de pedir proteção e que o Espírito Santo esteja guiando cada passo que você vai dar, cada ambiente que você vai entrar, tá bom? Quem for ficar em casa, não esquece de dar aquela palavra de conforto, dizer um eu te amo, abraçar quem está aí do seu lado, tá bom? Porque o dia de amanhã só pertence a Deus. O pouco que a gente sabe, o milésimo de segundo que a gente tenha controle sobre algo, vamos utilizar para poder amar, vamos utilizar para poder profetizar palavras de edificação, tá? Para a vida do próximo. E é isso aí, um beijão no coração de cada um de vocês, que esse sábado seja um sábado abençoado, seja um sábado de organização, tá? Seja um sábado de preparo para o que está por vir, porque eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas nas nossas vidas, e como o Rai falou hoje, a gente não pode parar, a gente não vai parar, às vezes a gente pensa em desistir, mas Deus nos dá força, então sempre que qualquer pensamento negativo vier, sempre que qualquer pensamento sabe, de desistência, de preguiça, de procrastinação vier, para, tá? Medita na palavra de Deus e segue forte, firme, porque Deus vai nos dar energia, vai nos dar força para poder continuar, porque o propósito não é nosso, é o propósito de Deus em nossas vidas, tá certo? Então vamos nessa, um bom dia a todos, um beijão no fundo do coração e vamos lá, que hoje vai ser abençoado e esse final de semana vai ser maravilhoso. Valeu, pessoal, um beijão e tchau, tchau. Ai, saiu, né? Mas tá tudo bem.